se existisse uma maneira de transformar qualquer pessoa comum em um investidor multimilionário. Agora imagine que isso realmente aconteceu. No início da década de 1980, um dos traders mais bem-sucedidos da história decidiu provar que qualquer pessoa poderia ser treinada para vencer no mercado financeiro. O nome dele era Richard Dennis, e o experimento que ele criou junto com seu sócio William Eckhart mudaria o mundo dos investimentos para sempre. Essa é a história real dos Turtle Trades ou traders tartarugas. Um experimento que começou com a discussão entre dois gênios do mercado financeiro e acabou formando uma das gerações de traders mais lucrativas da história. Em Chicago, nos anos 80, Richard Dennis já era uma lenda. Com um estilo humilde, sem ternos caros e sem pose de Wall Street, ele havia transformado um empréstimo de $1.600 em mais de $200 milhões, operando futuros e commodities. Do outro lado, seu sócio, William, era matemático e igualmente genial, mas com uma visão mais cética sobre a natureza do sucesso no mercado financeiro. A discussão entre eles girava em torno de uma pergunta: os traders de sucesso nascem com talento natural ou podem ser treinados e ensinados? Dennis acreditava que qualquer pessoa poderia aprender a operar com ênfase em disciplina e regras. Já William, por outro lado, acreditava que apenas alguns tinham o instinto e o dom para isso. E assim começava o experimento Traders Tartarugas. Para resolver a discussão, Dennis propôs um experimento. Como um cientista de mercado, ele decidiu recrutar pessoas comuns, treiná-las por 2 semanas e dar a elas dinheiro de verdade para investir em ações e futuros do mercado financeiro. Inspirado por uma visita a uma fazenda de criação de tartarugas em Singapura, Dennis decidiu chamar seus aprendizes de tartarugas. A ideia era simples. Assim como tartarugas podiam ser criadas em cativeiro, traders de sucesso podiam ser cultivados. Um anúncio foi publicado em jornais de todo o país. Richard Dennis procura candidatos para o treinamento de trade. Experiência não é necessário. Candidatos de todos os perfis responderam, desde ex-pilotos da Força Aérea Americana, engenheiro, programadores, analistas, professores, até um ex-presidiário, um ex-traficante e um jogador de RPG. O processo seletivo era simples, um teste de mente. Mais de 1.000 pessoas se candidataram. A primeira triagem consistia em um questionário com 63 perguntas de verdadeiro ou falso e 5 dissertativas. Entre as perguntas estavam: negocie, comprado ou vendido? Nunca os dois, verdadeiro ou falso. A maioria dos seus trades deve ser lucrativa. Vale a pena seguir palpites de outras pessoas sobre o mercado? As perguntas dissertativas buscavam entender a mente dos candidatos. Conte uma situação em que você assumiu um risco. Qual figura histórica você mais admira e por quê? Os aprovados foram convidados para entrevistas presenciais com Dennis e Williams. Mas não espere uma entrevista convencional. Eles conversavam sobre xadrez, filosofia, risco e psicologia. Queriam saber se os candidatos sabiam pensar em termos de probabilidade, se eram disciplinados e emocionalmente equilibrados. Ao final, cerca de 20 pessoas foram selecionadas. Durante 2 semanas, elas foram treinadas por Dennis e William em um clube conservador de Chicago. Dennis ensinava os princípios do trade following, que significa seguir a tendência dos preços, gestão de risco, position size e como manter a disciplina. A estratégia era baseada em 2 sistemas. Sistema 1. Compra em rompimentos de 20 dias e venda em rompimentos de 10 dias no canal de Dolce. Sistema 2. Compra em rompimentos de 55 dias e venda em rompimentos de 20 dias no canal de Dolce. Para dimensionar as posições, usavam uma fórmula baseada na volatilidade dos ativos, com cálculos semelhantes aos utilizados de hoje por grandes fundos quantitativos. O começo de tudo foi bem complicado e com operações em conta real. Depois do treinamento, os tartarugas receberam contas reais com capital que variava de $250 mil a $2 milhões. O combinado era 15% de lucro para o trader e o restante para o Dennis. Eles operavam de maneira autônoma, mas seguiam rigidamente as regras do sistema. O primeiro ano foi desafiador. A maioria teve diversos meses de prejuízo, mas os resultados vieram. Inclusive, no primeiro ano, a maioria dos alunos, todos os alunos, na verdade, fecharam negativos. E logo em seguida eles começaram a recuperar. Como, por exemplo, Jerry Parker.
Em 1984, ele perdeu 10% do capital disponibilizado do projeto Tartarugas, mas em 1985, pasmem, ele conseguiu retornos de 129%, em 1986, 124% de lucro, e em 1987, ano onde teve uma crise que abalou os mercados, Jerry Packard conseguiu um lucro de 37%. Lee Cheval, no primeiro ano, 1984, ela tomou prejuízos de 21%. Segundo ano, ela teve em 1985 lucros de 52% do capital. 1986, 134% de lucro. 1987, detalhe, ano de crise Black Monday, ela teve 178% de lucro. Jim Melnick, primeiro ano, foi um dos poucos que conseguiu lucro, 102%. 1985, 42% de lucro. 1986, 160% de lucro. 1987, 46% de lucro. Stig Ostergaard. Primeiro ano foi o outro trade que conseguiu lucro, 20%. 1985, 297%. 1986, 108%. 1987, 87% de lucro. E isso aconteceu porque, após um ano desafiador, que foi o primeiro ano, o segundo ano os mercados apresentaram tendências claras e os traders tartarugas lucraram alto. E em 4 anos, todos os traders tartarugas geraram mais de 175 milhões em lucro para Dennis e William. E o mais impressionante, com um sistema simples, regras claras e disciplina. Agora vamos ver caso a caso de alguns alunos que foram excepcionais do projeto Tartaruga, como por exemplo Jerry Parker, um dos mais bem-sucedidos, fundou a Chesapeake Capital, que administra bilhões de dólares até hoje. Outro exemplo é a Lee Cheval, uma das poucas mulheres do grupo que criou a AMC Capital, e Ward Sader, outro trader tartaruga que criou a Saxon Investments. Curtis Fate, considerado um gênio que se aposentou com 23 anos de idade e depois escreveu livros sobre essa experiência dos traders tartarugas. Apesar das diferenças de personalidades e formações, todos seguiram o mesmo conjunto de regras. Isso mostrou que, com um sistema e disciplina e uma estratégia bem definida, o sucesso no trade não depende de gênio ou intuição, mas de controle emocional e execução consistente. Apesar do sucesso do experimento, Dennis teve seus altos e baixos. Em 1987, ele perdeu mais de 50% do capital que gerenciava para os seus clientes, o que abalou a sua reputação. Em 1988, ele encerrou oficialmente o programa dos traders tartarugas. Muitos acham que foi por pressões externas e desilusões com o mercado. Dennis chegou a lucrar e chegou a retornar em 1994. E teve ótimos anos, como 1998, quando lucrou 13,5% em um mês, enquanto o mercado derretia na crise das .com. Mas em 2000 sofreu outro drawdown de mais de 50% e decidiu se aposentar de vez. O experimento dos traders tartarugas provou que trade e investimentos no mercado financeiro é uma habilidade que pode ser ensinada. Sistemas de estratégias simples com disciplina superam instinto e opinião. A chave está na gestão de risco e não em prever o futuro. É possível operar com sucesso, mas sem estar o dia todo na frente da tela. As ideias de Richard Dennis inspiraram uma geração de traders quantitativos. Fundos como o Renaissance Technology, o Bright, o Waiter, o AQR e outros usam princípios semelhantes: sistematização, gestão de risco e execução com disciplina. E um dos grandes exemplos é um dos maiores alunos do Richard Dennis, que é o Michael Covel. Enquanto muitos dos traders tartarugas seguiram carreiras brilhantes no mercado financeiro, talvez nenhum deles tenha contribuído tanto para imortalizar essa história quanto o Michael Covel. Embora ele não tenha sido um dos alunos originais diretamente, treinados por Richard Dennis e William, Michael Covel se tornaria, anos mais tarde, o principal cronista da história dos traders tartarugas, tornando-se uma das figuras essenciais para a disseminação e perpetuação do legado dessa experiência única no mundo do trade. Covel é o autor do livro The Complete Turtle Trader: The Legend, The Lessons, The Results, publicado em 2007. A obra é considerada a principal fonte de referência sobre o experimento dos traders tartarugas e é baseada em extensas entrevistas com diversos participantes do projeto, bem como na análise de documentos internos, contratos, provas de seleção e registro de operações realizadas. Através do seu trabalho investigativo,
seletivo, Covell conseguiu montar o quebra-cabeça da história que por muito tempo foi cercada de mistérios, sigilo e especulação. Então, basicamente, a gente tem um dos maiores projetos de traders de todos os tempos que foi auditado e que foi realizado pelo Richard Dennison, um dos maiores traders de todos os tempos. Mas me diz uma coisa, e você? Se as pessoas comuns, com as mais diversas formações e empregos e sem experiência nenhuma com o mercado financeiro, conseguiram se tornar investidores de sucesso apenas com um sistema claro e uma estratégia simples e disciplina, por que você não conseguiria? A história dos traders tartarugas não é apenas sobre dinheiro, é sobre o potencial humano, superação e o poder da educação financeira. Lembre-se, o que transformou essas pessoas comuns em lendas do mercado não foi sorte, mas sim um método, foco e consistência. E tudo começou com a simples discussão entre amigos. E o resto é história. E lembre-se, investir no mercado financeiro envolve riscos e também envolve oscilações. Então, estude o seu perfil do investidor antes de começar a investir em ações e também tenha a noção que retornos passados não são garantias de retornos futuros. E agora não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e comentar se você quer aprender sobre a estratégia que o Richard Dennison ensinou para os traders tartarugas, que talvez eu faça uma aula ensinando sobre essas duas estratégias. Tamo junto e é só o começo. Vamos aprender na prática como funciona a estratégia dos Turtle Traders e do Richard Dennison na prática. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como o Richard Dennison utilizava essa estratégia em ações no swing trade, que foi onde ele fez fortunas de milhões, ações e futuros. E na próxima aula a gente vai ensinar para vocês como faz a adaptação para o day trade e uma adaptação que funciona. Então a gente vai aprender esses modelos, mas para sair a aula de day trade do dólar e do índice, eu vou pedir para vocês que deixem aqui 40 comentários nesta aula e pelo menos umas 40 curtidas, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso aplicativo de escrever e colocar setinhas aqui na tela e vamos começar. Primeira coisa que a gente vai aprender é que o Richard Dennison utilizava canais de Dosha. Então a gente vai pegar aqui indicadores, mais indicadores e a gente vai escrever aqui canal de Dosha. Então selecionando o canal de Dosha, a gente vai inserir ele aqui no gráfico, apertando o botão inserir. Após isso vamos dar um OK. E o que é que esse indicador faz aqui, gente? Esse indicador é muito simples. São duas médias móveis, onde a gente tem a média superior, ela vai calcular a máxima dos últimos 20 candles. Ele vai calcular a máxima dos últimos 20 candles e vai marcar aqui para você. E a média inferior, ela vai fazer a mesma coisa, só com a mínima. Ela vai calcular a mínima dos últimos 20 candles. Basicamente é isso. E essa média aqui do meio nada mais é do que uma média disso tudo, né? Então a linha do meio aqui, ela vai ser a seguinte forma. Vai ser linha do meio. Na verdade vamos colocar aqui média central é igual a o valor da máxima dos últimos 20 candles. Então a gente vai colocar aqui, ó, máxima 20 candles mais o valor da mínima dos últimos 20 candles dividido por 2. Basicamente é isso aqui. É uma média entre a máxima e a mínima dos últimos 20 candles. Então tá aqui a fórmula do indicador do Dosha. Essa é bem simples, mas ela é muito prática. E aí como que o Richard Dennison utilizava? Então eles utilizavam da seguinte forma, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no canal de Dosha. Eles tinham dois operacionais, o S1 e o S2. O S1 utilizava a mínima e a máxima dos últimos 10 dias. E o S2 utilizava a versão original do Dosha dos 20 dias. Nos meus testes aqui, a melhor de todas é dos últimos 10 dias. Então a gente vai utilizar a dos últimos 10 dias. Para isso a gente vai clicar aqui nessa parte superior onde tem escrito o nome canal de Dosha. Ele vai abrir aqui para vocês e a gente vai clicar em propriedades. Aqui a gente vai colocar período 10, vai dar um aplicar. Depois a gente vai voltar em aparência e eu particularmente gosto de usar a cor superior na cor vermelha. A gente pode colocar a espessura 3 aqui, colocar pontilhada, dar um aplicar. E eu gosto de deixar minha linha aqui na cor vermelha. Facilita aqui para olhar o gráfico. Se você quiser escolher uma outra cor, não tem problema. Então, a linha central eu deixo aqui dessa cor mesmo, porque a gente não vai utilizar ela. E aí o que é que a gente vai fazer, gente? O que é que esse indicador vai mostrar para a gente? Ele basicamente marca o topo dos últimos 20 dias e a mínima dos últimos 20 dias também. Então, quando a gente encontra esse indicador em uma linha reta, e é por isso que eu deixo ele pontilhado aqui, quando ele tem aqui 4 pontinhos ou mais,
em linha reta, a gente tem uma marcação aqui de breakout, né, que é 4 pontinhos aqui na nossa média, é igual a um breakout aqui, que é o que o Richard Dawes e os Turtles usavam, né, que era quando tinha um rompimento aqui do breakout. E a mesma coisa vai servir para a mínima. Então aqui 4 pontinhos, a gente tem aqui o breakout de mínima. E aí basicamente o que é que eles faziam? Eles faziam o seguinte, eles demarcavam aqui, vamos pegar aqui por exemplo, que a gente tem 1, 2, 3, 4 pontinhos. Ele demarcava essa região aqui. Vamos começar a fazer nosso teste a partir de janeiro de 2025. Então a gente tinha aqui janeiro de 2025 e a gente tem aqui o gráfico de Embraer no gráfico diário. Eles demarcavam aqui a máxima. Quando a gente tinha aqui 4 pontinhos em linha reta, que eu não vou considerar, não estava em linha reta, né? Então vai ser esse cara aqui, 4 ou mais pontinhos. A gente vai fazer uma marcação aqui, vai ficar de olho nela. O primeiro candle que fecha para cima dessa marcação em linha reta, que seria esse cara aqui, você vai comprar na abertura do dia seguinte. Mas a minha dica aqui, que é bem importante, que funciona muito, é você comprar no fechamento do candle de gatilho. O Richard Dawes usava na abertura. Eu fiz alguns testes quantitativos e é melhor você comprar no fechamento. Então você espera ali por volta das 16h45 e faz a compra aqui no fechamento desse dia. E daí como que os Turtles Traders, eles faziam para levar esse trade aqui? Eles faziam da seguinte forma, gente. Eles utilizavam um indicador Stop ATR. Então a gente vai vir aqui em indicadores. Vamos abrir aqui a aba indicadores e a gente vai pegar aqui e digitar Stop ATR. Foi inventado pelo Wells Wider. E aí a gente vai clicar aqui em inserir e depois é só dar um OK. E aqui ele vai ter o indicador, que é essas duas linhas aqui. A gente vai usar essa linha como referência. É um stop móvel. Basicamente, o Stop ATR ele calcula o Average True Range, que é a volatilidade média aqui para você calcular um stop. Você vai clicar 2 vezes em cima do indicador. E aí você vai fazer o seguinte, você vai aumentar a espessura dele aqui para você poder enxergar melhor, né? Então tá aqui, a gente tem o indicador aqui demarcando. Nossa compra seria aqui nesse ponto. E a gente só vai stopar se fechar um candle para baixo do Stop ATR. Então a gente comprou aqui e a gente carrega o trade. Chegou a subir 4%, depois ele voltou e tirou a gente com 1,5%. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente só vai comprar aqui agora se passar para cima desta máxima, se houver um fechamento para cima desta máxima. A gente realiza uma compra. Então olha o que aconteceu aqui, fechamento desse dia a gente realizaria uma compra. Realizou a compra, nosso stop seria se fechasse um candle aqui para baixo. Então, pegou a compra aqui, a gente toparia mais ou menos aqui embaixo, porque tem uma TR verde aqui, sinalizando o nosso stop. Então, aqui a gente teria tomado um stop de 8%. Então, um stop um pouco alto. Eu geralmente deixo uma trava. Ou eu saio no ATR, ou eu começo com um stop de 5%. O modelo do 5% é mais conservador. Então, 5% de stop. Se o ATR estiver acima disso, eu stop do mesmo jeito, eu espero a próxima. E aí é que agora ele desceu, a gente teve aqui o preço descendo, a gente teve aqui novamente o rompimento da máxima, que foi aqui no 68, e aí é que agora a gente comprou aqui e estamos carregando. Então assim, às vezes você vai tomar 1 ou 2 stops seguidos, mas aqui você compraria porque ele rompeu essa máxima aqui, ó. Você ia comprar aqui, seu stop inicial ia ficar aqui de 5%, não andou 5%, e aí perceba que o Stop ATR ele vai subindo. Então agora, a parte aqui, a compra foi no dia 27 de fevereiro, você começou com um stop de 5%, mais ou menos aqui. 3 dias ou 5 dias depois, você já está com stop gain de 1,44%. Quando fechar assim, ó, muito perto ou em cima do ATR, você não estopa, você segura para ver se fecha mais um candle para fora. Fechou um candle para fora, você sai fora aqui da operação. Então sairia aqui nesse cara aqui, ó. Ele abriu para fora aqui do average do Stop ATR, você sai fora. Então aqui você teria comprado aqui e teria saído aqui com 6% de lucro. E aí o que é que você vai fazer? Você vai aguardar. Então a gente aguarda aqui. Olha aqui novamente, a gente teve aqui 3 pontinhos, eu não ia considerar essa daqui, porque são 3 pontinhos, eu gosto de considerar 4 para poder fazer a entrada. Se você quiser considerar 3, seria uma venda mais ou menos aqui. E você só sairia depois que fechasse fora da TR. Então esse operacional aqui é um operacional que, olha aqui novamente, gente. A gente teria dado uma compra aqui, no rompimento desse cara, e o nosso stop ia ficar aqui embaixo dos R$60. Então a gente ia comprar aqui
e aguardar. É um stop maior do que 8%, do que 5%, então eu deixaria meu stop aqui no 62. E aí o stop ATR ele vai movimentando junto. Então a gente estaria comprado aqui no 65, estaria pagando mais 6% de lucro, e o nosso stop agora está mais ou menos de 1,50. E se a gente voltar aqui na Embraer, vamos pegar aqui outros pontos, ó, a gente pegar aqui outubro de 2024. A gente pegar aqui e voltar na Embraer, a gente vai ter excelentes entradas. Uma coisa que é muito importante, essa estratégia do Richard Dennis, ela tinha uma taxa de acerto média de 40% a 38%. Só que ela pagava demais, gente, quando ela acertava. E aí o payoff dela vale muito a pena de se operar. Por exemplo, olha esse trade aqui que deu Embraer. Você teria aqui o breakout aqui é um rompimento, né? Você entrou aqui no fechamento desse candle na compra no dia 8 de novembro de 2025 ou 24. Como aqui, ó, o stop ATR está 12% para baixo, você entraria aqui com um stop de 5% e você carregaria esse trade aqui, ó. Olha esse trade aqui, gente. Você ia carregar ele até fechar um candle abaixo do ATR. Então, ó, não fechou abaixo do ATR, você continua na operação. Olha essa operação que deu aqui na Embraer. Então, assim, muitas vezes você vai pensar assim, poxa, os primeiros exemplos que você deu ali deu ruim. Mas o cara que está operando no ativo aqui, ele começou daqui, ó, chegou a pagar 16% em 53 dias. Ele sairia da operação aqui, ó, com 10% de lucro em 56 dias. Vamos dar uma olhada aqui em outra ação. Vamos pegar aqui PETR4. A gente vai aqui para Petro 4, vamos para 2024 e a gente vai vir aqui, ó. Então, aqui a gente tinha a máxima aqui da Petro. Então, enfim, aqui, nível de canal de Docha marcando aqui a região. Para venda, a lógica é a mesma, gente. Só que aí o mercado agora está comprador, né? Então, a gente vai ter que olhar os exemplos compradores. Então, fechou um box para cima aqui, você vai comprar. Fechou para cima aqui, você compra. E aí, você vai olhar o que? Meu stop ATR está onde? Está aqui, ó. A ATR está aqui. É maior do que 5%? Se for, você deixa o seu stop em 5%. Então, comprou aqui. Aqui, ó, o stop ATR estava em 3%. Aqui você vai ficar no trade. Você só vai sair quando fechar um box para fora do ATR. Foi aqui. Pagou 5% em 26 dias. Então, se você tivesse carregado o trade, ou se você quiser usar um alvo fixo, né, teria andado aqui. Eu testei aqui, o melhor jeito é saindo pelo ATR. Que aí você vai pegar traders longos. E no dólar funciona? Vamos pegar aqui o dólar para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui, a partir do ano de 2025 aqui, a gente tinha aqui, olha aqui a nossa marcação. A gente tinha aqui, ó, 4 pontinhos aqui no Docha. Então a gente tinha 4 pontinhos. O que é que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma zeragem, uma venda aqui no rompimento desse cara aqui. Mais ou menos no dia 9 de janeiro de 2025. E aí o que é que você vai fazer? Seu stop aqui no caso você pode deixar. O que é que eu faço aqui, gente? Geralmente eu deixo um stop de 160 pontos ou ATR. Então aqui o ATR estava 220 pontos. Vitor, da onde que você tirou o quântico? Esses resultados aí de 150 pontos. Eu otimizei igual otimizei nas aulas. Eu só não vou fazer nessa aula aqui em específico, porque senão vai ficar muito grande. Então aqui você teria vendido aqui, stop de 160 pontos, não teria pego. E aqui eu deixo um alvo fixo, galera. O meu alvo fixo para o dólar, se você quiser anotar para fazer suas operações, é 300 pontos. Ou o ATR me tirar na proteção. Então eu teria vendido aqui nessa região, não teria sido estopado, tomou um calorzinho, e depois você ia carregar o trade. Ó. Então você vai carregando o trade aqui e deixa ir embora. Pagou 300 pontos, você sai fora. Então eu teria vendido aqui nesse ponto e teria carregado até aqui. Então olha que traderzão aqui, do dia 9 até o dia 19 do 2. Durou aqui 29 dias e pagou aqui 300 pontos. Deu 3 mil reais. É um baita de um trade. Então saiu aqui do trade, a gente vai esperar o próximo. Então a gente vai olhar aqui. Onde que a gente vai ter marcação aqui? A gente vai ter marcação de venda aqui nessa região no dólar. E se passar para cima dessa marcação aqui, a gente compra. Então a gente tem aqui os nossos pontos de compra e venda. Então vamos aguardando aqui. O mercado rompeu aqui, ó, essa região de breakout aqui. Você ia comprar no 59,88. E aí o stop é de 160 pontos. Vamos dar uma olhada aqui para ver se pegou o nosso stop. Ó. Então o stop seria mais ou menos aqui. Andou 150, a gente não foi estopado. E aqui agora ó, a gente teria sido estopado aqui nesse ponto, porque pegou 160 pontos. E a gente vai ficar de olho nessa marcação aqui de breakout. Ó.
Então a estratégia ela não acerta tanto, mas quando ela acerta, ela faz um 2 para 1, às vezes 5 para 1, 6 para 1. No dólar não dá para levar 5 para 1, porque a média que o dólar anda na frequência diária é de 300 pontos. Então você teria vendido aqui, e aí você ia buscar ou o ATR na proteção. Então vamos pegar aqui, a nossa venda seria mais ou menos aqui. Ele andou aqui 119 pontos. Ou você sai aqui no ATR, aí outro sistema de proteção que eu faço. Se andar 120 pontos, 110 pontos, stop vai para a entrada. Então a gente teria aqui 120 pontos aqui que ele andou e voltou aqui, tirou na nossa entrada. Então as regras são as seguintes. Para o dólar, o take é 300 pontos. Se andar 120 pontos, que é quase 50% do seu trade, o stop vai para entrada ou ATR. E daí, se o ATR passar do stop na entrada, você guia o trade pelo ATR. Então, basicamente, as regras são essas. Stop da operação inicial, 160 pontos fixo sempre. Então, a gente vai trabalhar desse jeito. Aqui agora, no dólar, o que é que aconteceu? A gente teve aqui, ó, ponto aqui de rompimento de breakout. Rompeu aqui, você compra aqui, stop de 160 pontos e o take de 300 pontos. Vamos ver o que aconteceu. A gente comprou aqui, subiu 230 pontos e tirou a gente aqui pelo ATR. Fechou aqui nesse cara aqui, já teria stop na entrada, teria tirado a gente aqui na entrada. Então a gente aguarda a próxima operação. Então aqui agora, ele veio aqui, a gente aguarda, teve rompimento de breakout aqui, estaria vendido agora no dólar, nesse exato momento, no 5637 com stop de 160 pontos. Então a gente estaria vendidos aqui no dolinha. Então é uma estratégia que funciona muito bem no dólar. Vamos dar uma olhada agora no índice aqui no gráfico de 2025. Pegado aqui para cá no índice, ó, dezembro de 2024. E vamos começar a olhar aqui. Então cadê 2025 aqui? 2025 começou aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Você começou a operar isso aqui em 2025. A gente vai pegar aqui, vai fazer a marcação de breakout aqui. Se um candle fechar para baixo do breakout de mínima, a gente vende. Se ele fechar para cima de um breakout de máximo, a gente compra. Por enquanto a gente não tem referência aqui de breakout de máximo. Agora que a gente já tem, ó, se alguém fechar aqui para cima dessa linha aqui, a gente faz uma compra. Então teve fechamento aqui para cima dessa linha? Não teve, teve abertura. Então a gente teve abertura, mas o candle voltou e fechou para baixo. Então a gente não entra aqui nessa operação. No índice, como que a gente vai trabalhar? Take de 10 mil pontos. E aí a gente vai deixar, vou até anotar as regras aqui para vocês poderem anotar. Índice, a gente vai trabalhar com um take de 10 mil pontos a 15 mil pontos. Então vai depender aí do mercado. A 15 mil pontos, vou colocar um K aqui para vocês saberem que é 15 mil K de pontos. Se andar 3 mil pontos, stop na entrada. E aqui, se o ATR passar o stop na entrada, você guia pelo ATR. Então basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. E aí o que é que acontece, gente? A gente realizou, vamos aguardar aqui, não realizou a compra, compraria aqui no 130,314. Nosso stop aqui inicial, eu esqueci de falar sobre o stop, né? Stop aqui inicial você pode deixar aqui 3.500 pontos, acho que eu até comentei. E aí agora a gente vai aguardar essa compra aqui do dólar, ou do índice. A gente comprou aqui, o mercado voltou aqui 1.700 pontos, depois ele foi embora. A gente guiando o nosso trade aqui pelo ATR, estaria agora em stop de 2.000 pontos. E aí a gente vai aguardando. Então se o mercado fechar para baixo do ATR, a gente sai fora da operação. Então teria dado uma compra aqui, andou 4.100 pontos. Ele chegou aqui a ficar 1.800 pontos negativo e aqui teria tirado com 1.000 pontos negativo. Então a gente aguarda. Se tiver teve breakout aqui, a gente vem aqui, faz a venda. Stop aqui de 3.500 pontos, teria sido stopado aqui. Teve breakout de alta aqui nessa pernada de alta? Não teve, então a gente não faz nada. Então aqui a gente fica tranquilo. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Não teve breakout de alta, aqui não teve breakout de mínima. Então a gente aguarda. Aqui pra cima também não tivemos nenhum. Aqui a gente teve um breakout aqui, ó. Fechou esse cara aqui pra cima da linha. Deixa eu dar uma olhada. Fechou aqui, ó. A gente compraria aqui agora. Estaria comprado no índice no 138 mil. Estaria fazendo agora 2.300 pontos.
Então, nas ações, pelos meus testes, funciona melhor. Você consegue uma taxa de 40% a 42% de taxa de acerto, com a proporção de payoff de 2:1. Então, funciona muito bem essa estratégia em ações. Por exemplo, vamos pegar uma outra ação aqui para a gente dar uma olhada. Vamos pegar aqui a Azul 4. Então, vamos dar uma olhada aqui em Azul 4, a partir aqui de 2025 ou 2024. Então, Azul 4 aqui, ó, a gente teve aqui rompimento do breakout. E aí a gente teria vendido aqui a nossa ação de Azul 4 no fechamento desse candle. Então, o fechamento desse candle aqui a gente teria vendido. Vamos ver aqui se teria pego stop. Teria pego stop. Então, a gente pegou aqui um stop de mais ou menos 7%, porque saltou stop. Então, tomou esse stop, o mercado não furou o breakout para cima e deu uma venda aqui, ó. Então, aqui a gente pegaria a venda aqui. Ele andou 4%, voltou aqui, tirou a gente com 5%. Então, a gente teria tomado aqui um stop de mais ou menos uns 11%. Detalhe, a taxa de acerto é baixa, mas quando ele começa a acertar, vai embora. Então tá aqui, ó, vendemos aqui nesse ponto, andou aqui 5% na Azul, a gente tomou o stop e a gente aguarda o rompimento do breakout de novo. Então aqui teve rompimento do breakout, dessa vez aqui andou 5% na Azul, a gente tomou um ferro aqui nessa estratégia. Então eu escolho as estratégias aleatórias, ó. Aqui já não teria dado bom em Azul. Vamos dar uma olhada em outra ação. Deixa eu pensar em outra ação aqui. Vamos ver Banco do Brasil, como é que ele teria desempenhado aqui em Banco do Brasil. Vamos puxar aqui 2024, 25 aqui para a gente dar uma olhada no ano de 2025. Então, em 2025 aqui, a gente teria esse carinha aqui de breakout de venda. Breakout de compra a gente não teve. Agora que a gente já teria uma referência de breakout de compra, a gente compraria aqui com stop de 5%. Então, Banco do Brasil comprou aqui no dia, vamos dar uma puxada aqui, 14 de janeiro de 2025. E aí a gente carrega o trade até fechar um candle abaixo do stop ETR. E olha esse trade aqui que a gente pegou. Então, olha essa pernada aqui de alta que a gente pegou, galera. Chegou a pagar 17% em 24 dias. E a gente saiu com 11% de lucro 26 dias depois. Então, Banco do Brasil funcionou muito bem. Vamos dar uma olhada em outra ação aqui, BPAC 11. BPAC 11 aqui, 2025. Vamos pegar aqui a partir de 2025. Então, a gente tinha aqui a BPAC. Começamos aqui com o rompimento do breakout para baixo. A gente entraria vendidos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não fomos estopados. Aqui a gente foi estopado. 5% aqui de stop. A gente aguarda. A gente teria esse breakout aqui para cima e esse breakout aqui para baixo. Então a gente aguarda. Fechou um breakout para cima ali, ó. Esse carinha fechou para cima. A gente compraria aqui no 30 com 16 próximo do fechamento. E aí aqui agora a gente carregaria esse trade aqui, ó, até fechar um candle para baixo do ATR. Então basicamente não teria sido estopado. 1.90 aqui não foi estopado. Carregou o trade embora. Então entrou fevereiro de 2025. Não fechou o candle para baixo. E aí a gente veio sair mais ou menos aqui nesse candle. Então a gente comprou aqui e saiu com 5% 32 dias depois. Chegou a pagar 11 em 23 dias. E aí aqui tirou com 5%. Então essa estratégia aqui, galera, eu peguei aqui pontos aleatórios. Mas com essa estratégia, o Richard Dennis, ele conseguiu transformar uma pequena quantia de dinheiro, que foi $1.600, em muito dinheiro. Eu nem vou falar aqui, porque senão depois o YouTube vai restringir o meu vídeo. Mas ele transformou em algumas centenas de milhões. Não foi muita grana, foi grana para se aposentar. Só que tem uma taxa de acerto baixa, em média a estratégia acerta 40% das vezes. E a estratégia ela é muito boa para se operar ações no gráfico diário. Porém, é necessário seguir essas regras. As melhores ações para se operar é todas que estão no Ibovespa. Vai ter algumas ações ali que nem a Azul, que eu mostrei que dá ruim, mas são períodos. E você vai ter pernada aí que vai pagar 50%, 60% em um trade. Então, é uma estratégia que ela é muito próxima das estratégias dos grandes traders. Para quem me acompanha na live do YouTube, já viu que minha estratégia tem 40% de acerto. Então, a maior parte do tempo eu erro. E aí, o que é que acontece? Eu não estou falando que eu sou um grande trader, estou longe de ser. Mas só para vocês terem uma noção. A maioria dos grandes traders, como o Richard Dennis, Ed Sequoia, Van Tarp, Michael Marcus, Bruce Kovner,
entre outros grandes nomes do mercado, os caras acertavam no máximo ali 45%. Só que tem um detalhe, o cara perdia muito, 60% das vezes ele errava, só que ele errava com stop de 2, 3, 1,5%, 5% no máximo. Quando o cara acertava, ele ganhava 15, 20, 30, 40%. Então, 2 lucros, às vezes, cobria 4, 5 stops. E ainda assim o cara ficava positivo. Então, esse é o grande segredo aqui do mercado. A aula é essa, eu vou deixar aqui. Eu fiz a aula resumida para vocês compreenderem. Se bater 40 comentários, eu vou soltar no Day Trade. No Day Trade, a taxa de acerto melhora, ela vai para 53% no dólar e 60% no índice. E eu vou ensinar para vocês essa estratégia no Day Trade que eu adaptei. Então, quem tiver interessado, 40 comentários aqui nesse vídeo, mais 40 curtidas. É isso aí, tamo junto, é só o começo e nada ficará sobre o nosso caminho.